Chegamos ao final de mais um ano de muitas lutas, muitas dificuldades, mas também de muitas alegrias na presença do nosso Deus. E foi um ano também de muita perplexidade, né? Uma das perguntas que ouvimos muito neste ano foi: como pode essas coisas que estão acontecendo, como isso é possível? As coisas vão ficar mesmo desse jeito? E muitos esperando ainda uma mudança, que a gente não sabe realmente o que vai acontecer, o que o futuro realmente nos reserva nesta nação. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é que, independente de qualquer coisa que possa acontecer, de qualquer coisa que o futuro possa nos reservar, nós temos algo que nos dá muita segurança, né? Como alguém certa vez cantou: que segurança sou de Jesus. E nós encontramos muitas promessas da palavra do Senhor, mas eu gostaria de pensar hoje sobre uma experiência que Moisés teve com o Senhor. E ele disse assim no Salmo de número 90, os versos 1 e 2: Senhor, tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que isso nos ensina, queridos, que nós podemos estar passando por um deserto imenso, mas ainda assim nós podemos encontrar um lugar seguro, um lar onde nós podemos nos refugiar, né? E este lar é o próprio Deus, este refúgio é o próprio Senhor. O Senhor, o Deus autoexistente, o Deus todo-poderoso, o Deus que criou todas as coisas, né? Esse texto nos diz que este Deus é como uma mansão para o seu povo, um lugar de refúgio, um lugar de segurança. Ele nos abriga, ele nos conforta, ele nos protege, ele nos preserva, né? O Senhor cuida de todos nós. Lembrando de um texto que Jesus falava sobre si quando estava sobre esta terra, ele dizia: as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, né? E, e Jesus, na sua condição de Salvador, de ter vindo a este mundo para pagar o preço dos nossos pecados, ele disse: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas por causa da obra de Jesus, nós podemos afirmar que as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, e o povo de Deus tem um lugar onde possa habitar em segurança, o templo que é o próprio Deus, né? Desde que o Senhor tem o seu povo, o Senhor sempre foi um refúgio para o seu povo. O salmista, ele declara no Salmo 84, ele diz: ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força, cada um deles comparece perante o Deus em Sião. Olha que coisa maravilhosa essa experiência do salmista. E diante então do que Deus se declara para nós, queridos, nós podemos chegar à conclusão que tudo pode ruir ao nosso derredor. Todas as mansões, palácios, castelos,
tudo pode ruir, mas a nossa morada é eterna, ela permanece para todo sempre. E Moisés continua então no verso 12. Ele diz assim: ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O que Moisés estava dizendo é que nós precisamos depender de Deus para aprendermos a viver neste mundo em tempos de lutas, de problemas, de perseguições, como também em tempos de bonança. O que Moisés está dizendo aqui é que nós precisamos considerar o tempo. Provavelmente precisamos lamentar o tempo perdido quando ficamos à mercê da nossa própria carne, fazendo a vontade da nossa carne. Mas ele também nos ensina que precisamos usar o tempo presente com sabedoria. Precisamos estar atentos à direção que o Espírito Santo nos dá. Como também precisamos olhar para o futuro que nos espera na volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz que desta forma, tentando entender o tempo, contando os dias, olhando para o tempo passado, presente e futuro, e assim nós alcançaremos um coração sábio. Isto é, precisamos entender o propósito de Deus para cada momento de nossas vidas, sabendo que o Senhor está trabalhando em nossas vidas para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para nos moldar na semelhança do seu Filho Jesus Cristo. O Senhor está nos preparando para aquele glorioso dia e diz a sua palavra que ele usa cada circunstância, e ele vai reverter tudo isto para o nosso bem. Pode ser que neste momento nós não podemos ver bem algum acontecendo, o que é impossível, Porque o Senhor é bom para conosco em todo o tempo. Mas o propósito de Deus é aquele dia, quando nós estaremos para todo sempre na sua presença. E alcançando um coração sábio, queridos, nós vamos entender o que Moisés disse aqui no Salmo 90, versos 16 e 17, e ele disse assim: que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Veja, Moisés está dizendo aqui que nós não podemos encontrar consolo em nossas próprias obras, pois tudo que nós fazemos por nós mesmos é deficiente, tudo neste mundo é passageiro, tudo neste mundo tem um fim. Mas ele diz que nós precisamos ver a obra do Senhor, porque na obra do Senhor nós sempre vamos encontrar consolo em tudo aquilo que Deus faz. Isto traz esperança, isso traz consolo, isso traz alegria para as nossas vidas. E ele continua dizendo que os nossos filhos devem herdar estas promessas do Senhor. E isso nos traz uma lição que os pais devem orar com fervor em favor dos seus filhos. E então, num dia, eles vão ver que não há uma recompensa maior, uma satisfação maior do que poder ver nossos filhos contemplando a glória do Senhor. O que fazemos hoje, queridos, é semear alegremente para que os nossos filhos, a próxima geração, possa ter uma colheita abundante na presença do Senhor. E ele continua dizendo: seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Aqui ele está fazendo uma referência à graça do Senhor, a graça que sempre é suficiente para cada momento, cada circunstância que nós passamos em nossas vidas. Certa vez o salmista cantou: a tua graça é melhor do que a vida. O que ele estava dizendo é que desfrutar da graça do Senhor é melhor do que qualquer coisa que nós podemos ter ou experimentar neste mundo. E ele continua dizendo: faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços.
Queridos, que tudo que fizermos seja feito em verdade e permaneça como um testemunho para gerações futuras. Era isto que Paulo também ensinava lá em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. E tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor é a Cristo que nós servimos. Quando Moisés está dizendo aqui, faze prosperar nossos esforços, ele está dizendo que o Espírito Santo nos conduza para que tenhamos bom ânimo, para que tudo que fizermos possamos fazer como para o Senhor, fazermos em nome do Senhor e fazermos para a glória do Senhor, sabendo que o Senhor tem uma recompensa para as nossas vidas. Então, queridos, o que eu quero deixar como mensagem para este novo ano, não importa o que aconteça, vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para o propósito de Deus. E em Deus nós sempre seremos mais do que vencedores, independente de tudo o que possa acontecer. Em Cristo nós somos sempre mais do que vencedores. Em nome de Jesus, eu desejo a bênção, a graça do Senhor sobre a sua vida. O meu desejo e a minha oração é que este próximo ano seja um ano de bênção e realizações na presença de Deus para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.